lado do Curitiba, Curitiba também anunciando Alex Alves que já atuou pelo Paraná Clube, esteve recentemente na equipe do Goiás, é a nova contratação até para substituir o Erle, que foi negociado com a equipe do Vasco da Gama. E o outro que também está sendo negociado, que está com uma situação indefinida, é o Alisson Maia. O Alisson Maia, que tem já uma proposta do Vitória da Bahia, já estava previamente acertado com o Vitória da Bahia, jogou nessa partida contra o Rio Branco, porém está com essa situação indefinida. Então o Curitiba vai ter que buscar reforços ali para sua zaga. E falando em Curitiba, Curitiba empatou ontem com a equipe do Rio Branco. Enio, a gente estava falando aqui já na abertura do programa que o Curitiba foi a surpresa negativa, está sendo a decepção. 2 jogos em casa, praticamente mantendo a equipe do ano passado, com algumas alterações, e não encontra um padrão de jogo, né, Enio? O Sandro Forne ainda não encontrou a maneira de jogar, né? Marcelo Oliveira tinha uma maneira de jogar, Sandro tem outra, apesar que o Sandro está com muita garotada da base, isso influencia bastante, né? Mas tem o Kleber no meio de campo, tem o goleiro, o Wilson, que tipo é o comandante ali atrás, João Paulo, ainda sobraram bastante jogadores. Mas eu também não sei qual que é a maneira que o Sandro treina, porque eu não cheguei a ver nenhum treino do Sandro, então não posso falar assim, se está treinando certo, está treinando errado. Mas o Curitiba em 2 rodadas perdeu muito, né? Um time que vem perdendo muito, por quê? Porque ele não está em feito gols, ele tem tomado os gols primeiro para depois fazer. Isso dificulta bastante. Agora, né? até se falando dos gols, aí o Curitiba começa a partida, já toma um gol de cabeça. O Alisson Maia e o Thalisson Kelvin, que são os zagueiros ali, não houve um acompanhamento. Aí o Curitiba conseguiu empatar com o Kleber. Kleber, aos 40 minutos do segundo tempo, conseguiu um empate. Então o Curitiba, ele vinha perdendo para o Rio Branco ao longo da partida. E a torcida louca da vida, até que aos 40 minutos o Curitiba conseguiu empatar. Criou muito pouco nessa partida. Uma das deficiências que se observou lá, que a torcida ficou doida também, é que os jogadores parece que cada um joga sozinho ali. O Ian Sassi ontem foi muito mal, até porque o Ian Sassi, inclusive está aí o Ian Sassi, aliás, perdão, esse é o Iago. O Ian Sassi, ele tenta jogar sozinho, mas não existe acompanhamento das laterais. O que se observa, Nelson, é que o Curitiba, esse ano, está sem o Carleto, que era um jogador que fazia o avanço pela esquerda, sem o Dodô ou o Léo, que avançava muito pela direita. Consequentemente, eles jogam com os laterais mais recuados. E aí joga o Guilherme Parede lá pela esquerda, o Ian Sassi pela direita, só que jogando sozinho não existe. É um time que continua sem aproximação, Nelson. É justamente isso. Que se você abrir, realmente, quando você tem 2 laterais ou ponteiros que abrem, você tem que ter alguém que penetre, que vá pelo meio, que apareça, para você poder triangular, fazer o famoso 1-2. Se você não tiver, será que o Sandro não treina isso? Eu acredito até que possa treinar. O jogador não tem capacidade de chegar, de fazer isso, não tem jogada ensaiada para isso. Bom, se não tem, está na hora de ensaiar, porque afinal de contas, do jeito que está, não pode. Que o Curitiba manteve os seus grandes valores. O Kleber, tem o Alexandre, que está no banco, entra de vez em quando, eu não entendo também. Se você não tem uma penetração, se você não tem o homem que seja de definição, não tem jogada preparada dessa maneira, mas você tem um nome lá dentro que merece respeito, que o Alexandre mereça. E também o meio de campo que não cria, que voltou o Rui fez um bom campeonato de Série B pelo América Mineiro, retornou para o Curitiba para ser praticamente o camisa 10, mas ainda não resolveu. Silas e Nelson, vou falar um negócio assim, eu não gosto de jogador quando é do clube sair e volta. O Rui teve no Operário, foi campeão pelo Operário, voltou e não foi bem pelo Curitiba, foi emprestado. Fez um bom campeonato no América, voltou e não está sendo o Rui mesmo. Eu não sei se o Rui tem alguma coisa quando chega no Curitiba que ele, não gosto da palavra treme, assim, um outro adjetivo. Ele não vai bem, não sei se o ambiente não é bom para ele, alguma coisa acontece com esse rapaz. Porque já teve 2 chances de se firmar como titular e não consegue, Nelson. Alguma coisa está errada. O Rui tem medo de jogar no Curitiba. Tem coisas assim que são inexplicáveis. Eu até outro dia estava falando sobre o jogador amoroso, um matador que jogou no Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele no Botafogo foi sensacional, foi para o Fluminense, nada, impressionante.
é a camisa? Não, o peso de Fluminense e Botafogo era o mesmo. É esquema de jogo? Ah, não é o mesmo esquema. Então, arruma um esquema para que o cara seja importante, já que ele é um matador e já que o Rui é um jogador que ouve-se bem em outras equipes que passou, sim, tá no até Operário, no próprio no Operário e no América, né, que foi campeão, subiu para a primeira divisão, gente. Então, realmente, tem alguma coisa que fica estranho. O Enio pegou. Será que ele não está se adaptando? Será que tem algo diferente? Mas não pode ter. Se ele voltou, Curitiba vê que ele tem valor para envergar a camisa alviverde, ele tem que saber que é importante, ele tem que valorizar a permanência dele aqui e mostrar a importância que ele tem para o Curitiba. Inclusive, depois do jogo de ontem, o Sandro Forner também deu a coletiva muito envergonhado, com a cabeça muito baixa, enfim. Mas vamos acompanhar um trecho da coletiva do Sandro Forner. Hoje fizemos um jogo muito ruim, né? Nós sabíamos aí da proposta do Rio Branco e a gente teve muita dificuldade, posicionamento também, realmente não fizemos aquilo que temos treinado, né? Tivemos realmente muitos problemas hoje e a dificuldade é você ajustar com pouco tempo de treino, né? Então, algumas coisas a gente realmente tá tendo dificuldade de encaixar o time, de que as coisas fluam melhor. A gente está tentando aproveitar as características dos jogadores, mas todos têm mostrado vontade, mas precisamos melhorar muito. Na verdade, o futebol é um conjunto de coisas, né? E nós, a gente começou o jogo com 2 meias, né? Com o Rui e com o Ian, até pelo jeito que o Rio Branco joga, né? Com marcação individual. Sabíamos que a bola parada era a parte perigosa do Rio Branco, né? Não tem muito um jogo coletivo, são mais bolas longas. Infelizmente tomamos um gol de bola parada e depois a gente teve a dificuldade, acho que todos viram, né? Todo mundo se esforçou, tentou fazer, como eu falei, tivemos aí, depois a ansiedade tomou conta e realmente o que sobrou foi a vontade, mas tivemos pouca lucidez para jogar, né? Pouca lucidez, ainda conseguimos um empate com o Kleber, né? A torcida foi muito paciente, né? Agradecer a torcida pela paciência, mas nós sabemos que temos que melhorar muito. Tá, o Sandro Forner, inclusive, nessa coletiva, logo depois que ele falou da torcida ter sido paciente, agradeceu a paciência da torcida, aí até tem uma frase lá que ele disse que eu se fosse torcedor, eu não sei se eu teria a paciência que a torcida teve, né? Então, ele mesmo, como técnico, sentiu que a coisa realmente está feia e o Sandro Forner vai ter muito trabalho aí na sequência para ajustar essa equipe do Curitiba. Mas também, por outro lado, é assim, erre o que tiver que errar dentro do Campeonato Paranaense, corrija o que tiver que corrigir dentro do Campeonato Paranaense, porque aí o principal do Curitiba é quando começar a Série B, ou até mesmo na Copa do Brasil, que também vai jogar no dia 7 de fevereiro, que o time do Curitiba venha com uma postura bem diferente, que todo esse Campeonato Paranaense seja justamente para ajuste. Claro que o ideal é conseguir conquistar o título do Campeonato Paranaense, mas que cometa todos os erros agora para não cometer depois, porque depois custa muito caro. E quem não vem cometer